Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou comentar um pouquinho sobre um quadro muito prevalente no consultório. Muitos de vocês nos perguntam, mandam foto perguntando como é que faz para tratar, o que é isso daqui, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as verrugas. Importante a gente lembrar que muitos pacientes usam a terminologia, de verruga para doenças, para lesões que muitas vezes nem são uma verruga, mas hoje vamos falar especificamente das verrugas, as verrugas virais que a gente chama. Que são realmente aquelas verruguinhas que crescem de uma hora para outra, muitas vezes não tem sintoma e quando tem são uma coceirinha, alguma coisa realmente discreta, e que são lesões que muitas vezes vocês já tiveram uma, duas, três vezes ou estão tendo uma recorrência até maior em outras regiões do corpo, em várias regiões do corpo. Mas é um quadro simples de a gente tratar, é um quadro que a gente tem que dar uma atenção maior, investigar algumas coisinhas também, vamos falar sobre isso. Mas que é um quadro realmente bastante prevalente no consultório. A gente todo dia tem uma queixa de apareceu uma verruga, quero tirar, tá me incomodando, engancha na roupa, engancha na correntinha, engancha na pulseira, engancha no anel. Então realmente é um quadro que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Bom, as verrugas são essencialmente lesões, na sua maioria, de origem viral. Então, são lesões que a gente acaba tendo ali por contato. Às vezes a gente está com alguma lesãozinha, um cortinho pequenininho na mão, teve contato com alguém que estava com alguma verruguinha. A gente vê isso bastante em criança, em pacientes mais idosos, que muitas vezes estão imunossuprimidos, estão tratando um câncer, alguma doença autoimune. Enfim, a gente acaba vendo essa quantidade de lesões ainda mais acentuada. Mas a gente tem pacientes que têm lesões únicas, uma verruguinha que está ali há meses, anos, sem grande crescimento, sem grande transformação e evolução da lesão essencial. E as verruguinhas geralmente causam algum incômodo, principalmente estético e funcional, muitas vezes, do paciente. Então, às vezes vocês acabam se queixando de realmente, às vezes está enganchando na correntinha, quero tirar, mas realmente todo mundo fica olhando para ela, tem uma no rosto e as pessoas desviam o olhar por conta disso. Então, geralmente a gente sempre acaba indicando a retirada, a remoção dessas lesões para realmente trazer mais conforto e evitar também que essa lesão vá tomando proporções maiores e aí deixe marcas maiores também ou que vá espalhando para outras regiões. Quantas formas de retirada vai depender muito da localização, do tamanho da lesão. Se tem alguma lesão sobreposta, geralmente alguma dessas verruguinhas já surgem em alguma outra lesão que o paciente tem, seja um nevo, uma pintinha, um dermatofibroma, um outro tipo de lesão, uma queratose. Então a gente tem que avaliar isso, que isso vai nortear a nossa forma de retirada. A maioria delas a gente consegue retirar através de alguns ácidos que a gente encontra em farmácia mesmo, a base de ácido salicílico, como o Verrux, o Verrutex, que realmente ao longo dos dias, das semanas, vão ter uma função de uma esfoliação química da lesão, então vão desgastando quimicamente ali essa lesão todos os dias. Claro que a gente tem alguns cuidados quanto à utilização, a gente vai estar utilizando o ácido, a gente tem que ter um cuidado na hora de aplicação, quantas vezes a gente vai estar utilizando durante o dia, dependendo da região a gente não consegue utilizar um ácido durante o dia e tem que ser um uso noturno, então isso vai depender muito da avaliação médica e da localização e do tamanho dessa lesão. Mas, via de regra, a maioria dos pacientes conseguem ter um benefício importante ao utilizar o Verrux, o Verrutex ou outros componentes à base de ácido salicílico para que a gente consiga eliminar essas lesões. Importante a gente lembrar que o olho de peixe, que a gente popularmente chama de olho de peixe, é uma verruga também, uma verruga viral. Então é uma lesão que é um pouquinho diferente das outras, né? O olho de peixe é uma lesão mais atrófica, um pouco mais para dentro, que dói, principalmente na hora que o paciente vai apoiar, pisar, acomete a região plantar dos pés geralmente. E é um pouquinho diferente daquelas verruguinhas que são mais altas, mais ásperas, né? Realmente um pouco mais grosseiras que a gente tem nas outras regiões do corpo. Mas, essencialmente, são a mesma lesão. O tratamento também é praticamente o mesmo. Pacientes que têm alguma lesão, que têm verrugas, né, recorrentes ou muitas verrugas, é sempre válido a gente investigar um pouquinho alguns aspectos da imunidade desse paciente. A gente tem alguns tratamentos que fortalecem essa imunidade por algumas semanas, alguns meses, para que o paciente tenha uma menor incidência dessas lesões. Mas é algo legal para a gente sempre investigar, ver se o paciente já está acompanhando com um clínico, se ele já tem algum problema de saúde, se teve alguma internação recente, uma cirurgia, alguma infecção grave que possa ter contribuído para isso. As verruguinhas elas tendem a aparecer um pouco mais nesses períodos de imunidade um pouco mais baixa, mas não é regra, mas geralmente nesses períodos. Em alguns casos a gente não consegue realmente
removê-las com a utilização desses ácidos e a gente tem que partir para outros procedimentos. Procedimentos geralmente em consultório, que não necessitam de internação, de cirurgia, de corte nem nada. A gente consegue utilizar a cauterização química com outros ácidos, aí já numa concentração mais forte. O ácido tricloracético, o ATA, o ANF, são ácidos que a gente aplica em consultório. Então a gente realmente faz a aplicação pontual. Algumas sessões eventualmente são necessárias, 1, 2, 3, a depender do tamanho da lesão e da quantidade das lesões, mas geralmente é um tratamento bem eficaz. A própria verruguinha acaba secando, saindo e o paciente nem percebe muitas vezes, a corda ela já nem está mais ali depois de alguns dias da aplicação do ácido. Em alguns casos a gente pode cauterizar com um bisturi elétrico também essas lesões, dependendo da região, da localização onde a gente não consiga utilizar os ácidos, também pode ser aplicada. As verrugas têm sempre uma alta taxa de recidiva, de recorrência, então a gente tem que ficar sempre atento quanto a isso. Muitas vezes a gente remove parcialmente a lesão e depois de algumas semanas, alguns meses, a lesão volta novamente e a gente precisa de uma segunda abordagem, então ficar sempre atento quanto a isso. E geralmente são quadros realmente que não trazem nenhuma implicância sistêmica para o nosso corpo, não dão febre, não dão grandes quadros álgicos, né, de dor no paciente, exceto quando são na região dos pés, o olho de peixe pode dar um pouquinho mais de dor. Mas geralmente são quadros realmente tranquilos, de bom prognóstico. Removeu, resolveu. Outro ponto importante que a gente tem que orientar vocês, orientar os nossos pacientes, é quanto a evitar a remoção manual. Pacientes que ficam às vezes cortando, pegam um cortador de unha, pegam uma tesourinha, ficam coçando com a unha, porque isso pode fazer com que a lesão sempre realmente fique recorrente e fique eventualmente com outras proporções, possa crescer maior, de uma maneira um pouquinho esteticamente mais desfavorável do que ela estava inicialmente. E a gente pode ter o risco de reinfecção, ficar realmente surgindo outras lesões ali quando a gente faz isso. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. E eu quero saber de vocês, já tiveram alguma verruguinha que incomodou um pouco mais? Como foi a remoção? Já utilizaram algum ácido? Foi uma remoção em consultório? Compartilhem com a gente aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.